Fala galera, beleza? Cláudio aqui de novo. Dessa vez aqui eu vou, essa terceiro episódio, né, do CCM por CCM, eu queria comentar, na verdade, algumas coisas relacionadas e direcionadas, né, pro público do Instituto Federal do Tocantins, do Campus Palmas e dos outros campi, é, mostrar um pouco da trajetória, né, do que aconteceu desde 2003, o que eu já experimentei lá dentro do campus. Boa parte vocês já viram lá no primeiro episódio, mas vamos comentar aqui e eu gostaria de novo ter os comentários seus aí, o seu comentário sobre o que é que você achou desse bate-papo de hoje. Então olha só, o que é que a gente está procurando fazer neste caso específico, né? O que é que eu estou querendo mostrar com esse vídeo? Primeiro, eu comecei no IFTO em 2003. Fiz o concurso para, na verdade, para a antiga Escola Técnica Federal de Palmas, era ETF Palmas. Então, em 2003, fevereiro de 2003, nós fizemos o concurso, passamos e tal, e tomamos posse. Na verdade, eu tomei posse junto com alguns colegas que estão até hoje lá, outros já foram para a faculdade, foram para a universidade, passaram em outros concursos. Eu tive a oportunidade também de ir para a UFT, mas eu decidi ficar no IFTO. E eu explico para você por quê. Bom, eu sempre acreditei que a rede, como eu vim, né, da rede pública, da rede federal de ensino e do ensino técnico, eu sempre acreditei muito que a gente vive o melhor dos mundos dentro da escola técnica, em especial nos institutos, porque a gente pode trabalhar em todos os níveis de educação, né? A gente pode trabalhar no ensino fundamental, no ensino médio, a gente pode trabalhar no ensino técnico, a gente pode trabalhar no ProEja, a gente pode trabalhar em cursos FIC, a gente pode trabalhar na pós-graduação, nível de mestrado, doutorado, especialização, enfim, na graduação, nas licenciaturas, nos bacharelados. Nós podemos fazer pesquisa, nós podemos fazer extensão, nós podemos, enfim, ter um monte de atuações, coisa que a universidade não consegue. Então, eu decidi ficar no instituto e acredito, desde a época da escola técnica, sempre acreditei. Bom, mas do ponto de vista mais administrativo, quando eu entrei como 40 horas, regime de 40 horas, ou seja, não era regime de dedicação exclusiva, e ali fiquei até voltar do doutorado. Bom, a escola foi implantada pelo pessoal do Paraná, pelo pessoal da Universidade do Paraná, e depois que implantaram, o MEC designou o nosso primeiro diretor, porque nós não éramos instituto, então não tínhamos reitor, né? Nosso primeiro diretor que foi o professor Adail Pereira de Carvalho. Ele então implantou, né, gerou, montou sua equipe e tal, e implantou o AETF Palmas, que naquela época tinha 3 cursos: informática, eletrônica e edificações, certo? Bom, nesse meio tempo, né, eu costumo sempre dizer, falei isso no outro vídeo, a gente era feliz e não sabia, porque a gente tinha muita energia, a gente era muito coeso, assim, né, muito parceiros todos ali, em prol do ensino. Não tinha pesquisa, não tinha extensão, mas tinha ensino ali. E a turma pequenininha, né? Enfim, nem lembro quantos professores, mas estávamos lá sem estrutura nenhuma, só o prédio, né? Não tinha nada. E assim foi construindo ali com a habilidade do professor Adail e a equipe dele, e obviamente a nossa participação no chão de fábrica, nós fomos tocando isso aí. Muito bem, o tempo passou e houve eu não sei como é que eu posso dizer, mas houve um impeachment, né? Ou seja, um grupo dentro desse grupo nosso decidiu não gostar muito mais da gestão feita pelo professor Adail por algum motivo, por alguns motivos que eu posso até elencar alguns aqui, mas enfim, não é o caso. O fato disseram que já estava na hora de fazer a eleição, que já chegava de intervenção e tal. E aí foram lá, fizeram uma política junto ao MEC e tudo mais, e, e fizeram Pois então, então esse grupo fez uma gerência, né,
junto ao MEC, e o MEC então destituiu o nosso diretor inicial, o professor Adail, e então nomeou um interventor. Aí me perdoem se as coisas não ficarem bem certinhas aqui na minha cabeça, mas o primeiro interventor depois desse movimento foi um interventor, um professor chamado Hércules Procópio, né? Ele veio de Minas, ele já tinha essa característica de intervenção em outras unidades e veio então para ser o nosso diretor interino, ou tem um nome que chama, aí eu esqueci agora, pro tempore, diretor pro tempore. E aí ele assumiu, foi sem dúvida um dos momentos mais obscuros da história do Instituto Escola Técnica, né, que aí nessa época era Escola Técnica, porque nós estávamos evoluindo, né, de alguma forma, estávamos implantando e foi rompido ali, e dali que você deve imaginar, quando entra uma intervenção, nada mais acontece, né? Nada mais evolui. O que a gente tem são situações postas que ficam do jeito que estão, não é? Bom, isso aconteceu durante um tempo, não me recordo agora, mas foi um tempo, como eu disse, bem nebuloso, e depois disso o professor Hércules Procópio resolveu ser candidato a vereador lá na cidade dele, e aí pediu para sair, né, do cargo de diretor pro tempore. E nesse meio do caminho o MEC nomeou outra diretora pro tempore, a professora Maria da Glória, né, que também assumiu ali em meio àquele turbilhão, tentando se ambientar. A professora Maria da Glória vinha de uma eleição no campus dela e que não teve sucesso, veio para o nosso campus e tentou então dar continuidade ao trabalho do professor Hércules, que não tinha sido nenhum, né? Ou seja, sem evolução, só para manter, para a gente ter ali uma figura no comando da instituição. Bom, neste meio tempo ainda, então você vê que nós passamos aí 2 intervenções, né? Nesse turbilhão aí, aconteceu a mudança de ETF, de escola técnicas, para Cefet, que não durou, a gente não conseguiu gerar nem logotipo, né? Então, escola técnica mudou para Cefet e imediatamente mudou para Instituto Federal. Então a gente estava na cadeira, vamos transformar em Cefet. E aí nem chegamos a ser Cefet de fato e de direito, talvez até durante um período bem curtinho, mas não tivemos nem identidade visual de Cefet, já mudamos para Instituto. E quando mudou para Instituto, teve a necessidade então de termos uma reitoria e os campos, né? Então a gente tinha ali a escola de Araguatins, que era uma escola voltada para a parte agro, né? De agronegócio, que era independente, uma escola técnica de agronegócio, e tinha a escola técnica de Palmas. Tinha essas 2 unidades. Centralizou e então criou-se a unidade, a reitoria, que iria então comandar essa implantação aí do IFTO. E aí a professora Maria da Glória foi então nomeada, foi conduzida de diretora do campus Palmas para pró-reitora, para reitora pro tempore do recém-criado Instituto Federal. Então veja que o nosso primeiro diretor foi indicado, foi uma espécie, a gente não pode dizer que foi intervenção, porque foi uma indicação, né? Uma indicação do MEC, porque a intervenção é intervir em algo que já está posto. Mas foi uma indicação, depois houve uma briga, tiraram essa primeira indicação e mandaram um interventor. Esse interventor resolveu sair para ser candidato a vereador numa das eleições em Minas, mandaram outra interventora. E aí essa interventora ficou no campus e depois do campus foi para a reitoria quando se transformou em Instituto Federal. Bom, nessa continuidade, a professora Maria da Glória indicou para o nosso campus alguns diretores, e se eu não estou enganado, a gente teve o professor Frank Tamba como diretor, indicado pela reitora pro tempore, e também algumas unidades foram criadas, a unidade de Paraíso, por exemplo, né? A gente chamava de UNED, né? Mas foi criado o Campus Paraíso, e foi então a reitora em exercício, a reitora pro tempore, a professora Maria da Glória, indicou, obviamente que a gente não podia fazer eleição ainda, ela teve que indicar os diretores para essas unidades. E aí indicou o professor Otaviano Sidney Furtado para Paraíso, indicou o professor Frank Tamba para Palmas, que depois, em seguida, por algum motivo que eu não me recordo qual,
professor Frank saiu e foi indicado também o professor Fernando Ebrahim, que é colega nosso lá da coordenação de informática, que ficou ali um determinado tempo como diretor também. Bom, só depois de tudo isso foi que nós fomos ter a primeira eleição mesmo para reitor do Instituto Federal. E aí tivemos ali como candidatos naturais a professora Maria da Glória, né, que se candidatou para ser reitora de fato e de direito, não só pro tempore, e tivemos o professor Nairton. E aí nessa eleição ganhou o professor Nairton, que ganhou 2 vezes, né, ficou por 8 anos na reitoria, fez um trabalho, na minha opinião, em algumas áreas excelente, em outras áreas não tão excelente assim, mas foi quando nós começamos a emergir novamente, né, sair, colocar a cabeça para fora da água, porque agora nós podíamos agir por nossa conta mesmo, ou seja, nós tínhamos a nossa autonomia. E nesse meio tempo também tivemos eleição no campus, onde o primeiro diretor eleito foi o professor Otaviano, né, Sidney Furtado, que era diretor da unidade de Paraíso, e depois que foi conduzido pela professora Maria da Glória, e depois disso, quando declaramos ou deflagramos o processo de eleição, o professor Otaviano se candidatou e se elegeu. E aí se elegeu junto com o professor Nairton, né, o professor Nairton para a reitoria e o professor Otaviano para a direção de campus. E os dois passaram 8 anos, passaram, né, 2 mandatos diretos. Bom, falando um pouquinho sobre o campus em si, eu costumo dizer o seguinte, não dá para a gente falar, por exemplo, para a gente ficar falando num campus de Instituto Federal, de pesquisa, extensão, sem falar de ensino, né? Então, a primeira gestão do professor Otaviano, ele sabe disso, a gente é muito amigo e eu converso muito com ele sobre isso, foi péssima em relação ao ensino, péssima. Né? A gente não teve quase evolução, não teve quase, basicamente nada em relação a isso. Obviamente, você que é do campus, se você tiver outra opinião, me coloca aqui para eu poder saber se você tem outra opinião sobre isso. Mas se você viveu esse momento, primeira gestão do professor Otaviano, você vai ter a sua opinião. A minha foi que realmente evoluiu muita coisa, a parte de infraestrutura foi avassaladora, evoluímos muito, né? Parte de pesquisa, evoluímos alguma coisa, parte de extensão, nada, mas a parte de ensino, que é, no meu entendimento, o mais importante, não evoluímos absolutamente nada, não evoluímos, não saímos daquele buraco que a intervenção nos colocou. E na segunda não. Na segunda foi trocado, né? Na verdade foi colocada a professora Noemi como diretora de ensino, e ela fez um trabalho que se destacou. É claro que muita coisa poderia ser feita diferente, feita melhor, claro, sempre podemos, mas por que o trabalho dela se destacou? Porque antes não tinha nada, né? Então, na verdade, o que a professora Noemi fez foi nos tirar da flor da água e nos colocar em cima da água. Então, isso aí eu tenho que reconhecer, né? Então, foi na segunda gestão, no segundo mandato do professor Otaviano, ele acertou na parte de ensino. Né? E, no entanto, na parte de extensão e na parte de pesquisa, a gente continua evoluindo bem lentamente na parte de pesquisa, e na parte de extensão a gente continuou estagnado. Mas é isso, né? Faz parte, toda a gestão faz parte, você não pode acertar tudo, está todo mundo aprendendo, está todo mundo colaborando. E eu tive a oportunidade de estar em todas essas gestões, colaborando, opinando, dando ideias e trabalhando. Bom, depois desses 8 anos, então houve mais uma eleição, eu estava lá novamente, e o reitor, eleição para reitor, quem ganhou dessa vez foi o professor Antônio da Luz, que está até hoje, então está completando o primeiro mandato, e para diretor de campus ganhou o professor Wendel, que está completando também os seus 4 anos agora, em 2022, se eu não estou enganado. O problema todo, aí você pergunta para mim, em relação ao campus, o que mudou? Bom, eu diria para você o seguinte, em relação à pesquisa, nós de novo aumentamos, aí sim, nós sistematizamos alguma coisa, mas evoluímos muito pouco, porque a gente
só trocou de nomes, né? A gente só trocou algumas coisas de nome, mas não evoluímos do ponto de vista metodológico, do ponto de vista de desburocratizar a pesquisa. A gente não conseguiu de sistematizar a divulgação da pesquisa, a gente não conseguiu. Extensão, de novo, parece que é uma coisa, a extensão tem sido crônico, né? A gente não tem, e assim, no meu entendimento, ensino e extensão têm que andar juntos, né? Assim, a pesquisa vem depois e tal, mas o ensino e a extensão, que seria a pesquisa aplicada ali, tem que andar juntos, não pode ficar muito desbalanceado isso. E hoje está, não é? E em relação ao ensino, que digo a você que é o mais importante na minha opinião, nós evoluímos. Isso, na minha opinião, a gente vinha em franca ascensão, nós estávamos ali acima da flor da água, e eu diria que agora nós voltamos para a flor da água com tendências a submergir. E aí, por que eu digo isso para você? Com que observações? Bom, e agora eu tenho 3 dimensões como observador. Eu tenho a dimensão de docente, de servidor, e aí eu vi durante esses 3 anos e pouco decisões equivocadas no meu entendimento, né? Mas claro, é o que eu estou dizendo, a democracia está aí para isso, né? Tem gente que não vai concordar e isso é muito saudável. Eu não vi as decisões tomadas pelo ensino, em termos de gerência do ensino, eu não vi essas decisões acertadas, não é? Então essa visão é como servidor. Mas eu tenho a visão também como aluno, porque eu sou aluno da licenciatura em matemática. E toda vez que eu precisei de uma intervenção do ensino, no ensino, ou seja, da gerência do ensino no ensino, ou mesmo de ingerência, né, de chegar lá e dizer, olha, está precisando de uma ação afirmativa aqui para a gente resolver esse problema, eu não vi resultados efetivos. Não é? E também na terceira dimensão, que é como pai de estudante. As minhas 2 filhas, a primeira já formou, né, no ensino médio integrado, no ensino técnico integrado ao ensino médio, e a segunda entrou agora, está no 1º ano. E a gente vê ali que a coisa não anda, sabe? Tipo, os vícios que a gente tem como docente e que são passados, e agora nesse ensino remoto também, né, ficou um negócio bem complicado, mas faltou participação do nível gerencial do ensino, sabe? A gente via que ali embaixo os pedagogos, o pessoal ali estava querendo fazer, mas aí quando extrapolava ali as ações, extrapolavam como é que se diz, o poder não, a área onde aquele profissional podia atuar, tinha que passar para cima, e quando passava para cima as coisas não retornavam. Né? Ou seja, as ações afirmativas não retornavam. E veja, eu tive a oportunidade, eu sou um grande privilegiado, porque eu tive a oportunidade de participar de toda essa história e de chegar hoje aqui e dizer para vocês, olha, hoje eu sei o que foi vivido, né? E eu tenho absoluta convicção, que essa convicção, de novo, pode estar completamente errada, equivocada, mas eu tenho convicção do que a gente precisa mudar no ensino, na pesquisa e na extensão, para a gente melhorar ou para a gente tentar de novo subir ou botar a cabeça para fora da água. Porque a gente ainda não está com a cabeça dentro da água, a gente está ali, aqui na água no nariz, né? Não se afundamos, não nos afundamos ainda, mas estamos beirando. E aí eu tenho certeza que as próximas gestões aí, nesse próximo pleito eleitoral, vão ter essa mesma sensibilidade. Torço para isso, e quem sabe eu possa estar participando também dessas decisões em algum momento, ou pelo menos estar participando em termos de opinar, né? Em relação a dar opiniões sobre determinadas situações que possam melhorar o nosso campus. Beleza? Era isso por enquanto. Não esqueça, se você teve paciência de assistir esse vídeo, deixa teu comentário para mim, eu vou gostar muito de ouvir tua opinião, enfim, mesmo, inclusive se ela for diametralmente oposta à minha, tá bom? Forte abraço, fica com Deus.